Expressões numéricas. As expressões numéricas são as 4 operações juntas. Então, nós vamos encontrar, ou podemos encontrar, soma, multiplicação, divisão, subtração, tudo numa mesma expressão. Só que eu tenho uma ordem para poder resolver essas expressões. Sempre você vai resolver primeiro a multiplicação ou divisão na ordem dada. E depois você resolve a subtração e adição, ok? Então, sempre temos que prestar atenção nisso. Então, por exemplo, nesse exemplo, eu tenho aqui 15 mais menos 3 vezes 6. Eu não posso fazer essa conta aqui primeiro, 15 menos 3. Eu tenho que resolver sempre primeiro a multiplicação. Então, o que não é multiplicação, eu copio e vou resolver somente agora a multiplicação. Então, aqui é uma multiplicação, já entende que tem regra de sinal. Menos com mais dá menos. Aqui fora eu tenho mais. Mais com menos, menos. Então, menos 3 vezes 6, 18. Então, agora eu tenho somente uma subtração. Eu tenho 15, eu devo 18, então eu devo 3. Outro exemplo. Aqui apareceu uma divisão. Estaria correto eu fazer 10 menos 10? Não, porque eu tenho que resolver primeiro a divisão. Então, o que não é parte dessa divisão, eu copio do jeito que está. 10 dividido por 10 dá 1. E tem esse outro número aqui embaixo também. Então, agora sim, agora eu posso resolver direto, porque eu só tenho soma e subtração. Então, 10 menos 1, 9. Com mais 10, 19. Então, qual é o perigo daqui? É você resolver primeiro essa subtração, começar logo do início, querendo, né, resolver aqui. Aí estaria errado, porque 10 menos 10 dá 0, dividido por 10 dá 0, com mais 10 daria 10. E veja que a resposta é 19. Então, sempre primeiro eu resolvo multiplicação ou divisão de acordo com a ordem dada. Então, ó, esse outro, eu tenho uma multiplicação e tenho também uma divisão. Então, eu vou resolver primeiro a multiplicação. Então, aqui é uma multiplicação, sinais iguais. Então, menos com menos dá mais. 5 vezes 1, 5. Eu não preciso colocar, então, o sinal de mais na frente desse 5, porque, como eu estou começando a expressão, o número é positivo, não preciso do sinal de mais. Então, dividido por menos 1. Então, agora eu tenho uma divisão. Então, 5 dividido por 1 dá 5. E tem a regrinha de sinal. Mais com menos, menos. Então, menos 5. Outro exemplo. Aqui é uma divisão. Então, eu vou começar resolvendo a divisão. Aqui eu tenho também uma multiplicação. Veja que eu tenho uma multiplicação que é independente dessa divisão. Eu posso já resolver na mesma linha, se eu quiser. Porque aqui eu tenho o número 1, que é neutro na multiplicação. Veja que aqui eu tenho o encontro de 2 sinais. Então, é uma multiplicação. É como se eu tivesse o 1 aqui na frente, né? Que é neutro na multiplicação. Então, eu posso resolver ao mesmo tempo, se eu quiser. Se não, faz uma linha a mais. Então, aqui vamos resolver a divisão, que ela apareceu primeiro. Menos 6 dividido por menos 3, regra de sinal.
Menos com menos, mais. Não preciso colocar o sinal. 6 dividido por 3, 2. Então, olha lá aqui, menos, que é uma multiplicação. Então, por que que eu posso fazer na mesma linha essa multiplicação aqui? Porque ela é independente dessa divisão, o que não era o caso aqui de cima. Veja que aqui em cima eu tenho a multiplicação e a divisão na mesma expressão, não tenho soma aqui que desse uma outra multiplicação. Aqui eu tenho uma subtração que separa a divisão dessa multiplicação com esse 1 aí na frente, né? Então, menos com mais, menos. O 3 saiu do parênteses. 2 menos 3, então eu tenho 2. Devo 3, então eu devo 1. Outro exemplo. Olha lá, aqui eu tenho também, ó, eu tenho esses dois aqui, né? Esses dois, regra de sinal, e tenho uma divisão. Então, eu vou fazer na ordem dada. Então, 30, olha lá, multiplicação. Menos com menos, mais. Posso já fazer direto, porque aqui foi só uma multiplicação, só a regra de sinal? Pode, né? Então, 15 dividido por 3 dá 5. O que não poderia ser agora você colocar o menos 5, né? Já que menos com mais dá menos, aí estaria errado, né? Porque nós já usamos a regra de sinal nessa multiplicação que apareceu aqui primeiro. Então, somente eu segui o passo. Multiplicação apareceu primeiro, eu resolvi aqui. E depois teve a divisão. É que como é uma multiplicação com o número 1, dá a impressão que não tem, mas tem, né? Você tem dois sinais aqui juntos, correto? Então, terminando aqui, 30 com mais 5, 35. As expressões numéricas também podem aparecer, além das 4 operações, como eu falei, todas juntas, né? Na mesma expressão, elas podem aparecer também com parênteses, colchetes ou ainda chaves. Sempre eu vou ter que resolver nesta ordem. Então, primeiro eu resolvo tudo que está dentro dos parênteses. Em segundo lugar, eu resolvo tudo que está dentro dos colchetes. E em terceiro lugar, eu resolvo tudo que está dentro das chaves. Lembrando que dentro desses símbolos, né, dentro dos parênteses, dos colchetes e das chaves, eu tenho que respeitar que a multiplicação ou divisão na ordem dada, eu resolvo primeiro do que soma ou subtração. Então, vamos ver na prática como fica isso. Então, aqui já apareceu, olha lá, eu só tenho soma e subtração. Lembrando que aqui é uma multiplicação, né? Com o número 1 aqui na frente, que é neutro na multiplicação, por isso que ele não aparece. E eu tenho que resolver primeiro o que está dentro dos parênteses. Então, copio o que não está dentro do parênteses, abro parênteses novamente. Por que que eu vou abrir o parênteses? Porque eu tenho esse sinal de menos aqui. Eu não sei quanto que vai dar aqui ainda, né? Vai que dá um número negativo. E aí, esse número negativo aqui fora, ponho 2 números negativos. Então, faça sempre por etapas, procure sempre fazer com calma. Então, 15 menos, abriu parênteses. Então, vamos resolver o que está dentro desse parênteses. Eu devo 10, pago 7, estou devendo menos 3. E aqui já devo menos 3 também, então eu estou devendo menos 6.
Fechou. Então, olha lá, então eu tenho 2 sinais negativos. Então, eu ainda tenho parênteses, porque eu mantive o parênteses, e vamos então resolver esses 2 sinais aqui, que é a multiplicação, né, de -1 com -6. Então, eu tenho 15, aqui eu tenho a regrinha de sinal da multiplicação, menos com menos dá mais, então, 15 mais 6 deu um número positivo, 21. Eu tenho 15, tenho 6, eu tenho então 21. Outro exemplo, apareceu novamente parênteses, e agora tem um colchete também. Mas eu vou resolver primeiro, sempre primeiro os parênteses. Então, eu copio do jeito que está escrito, vou repetindo até chegar aqui, nos parênteses. E vou resolver. -6 mais 8. Então, eu devo 6, pago 8. Eu fiquei com 2, correto? Eu fiquei com 2 positivo. Se ele é positivo, eu não preciso, então, colocar esse parênteses, porque eu tenho o negativo lá fora, né? Então, mas se quiser fazer, vamos fazer aqui essa passagem para ficar bem claro. Poderia pôr direto, mas vamos fazer a passagem, né? Como é o exemplo, vamos fazer essa passagem aqui. Então, eu ainda fiquei com esse parênteses, então eu repito tudo que está lá e vou resolver essa questão aqui. Vamos tirar esse número de dentro do parênteses. Olha lá, é uma multiplicação, encontrei 2 sinais, menos com mais, menos. Correto? Então, acabaram-se os parênteses. Agora tem o colchetes, né? Os colchetes. Então, repito tudo e vou deixar aqui, ó, o colchete. Se quiser colocar parênteses aqui, agora pode, porque não tem outra operação, né? Então, aqui, -4 com -2, devo 4, devo 2, então eu devo 6. Vamos tirar esse colchete daí. Então, repito, aqui novamente, ó, 2 sinais se encontraram, é uma multiplicação. Mais com menos, menos. E o 6 saiu do colchete. Então, -15 com -6, devo 15, devo 6, eu devo 21. Então, agora aqui eu tenho as chaves também. Então, olha lá, eu tenho chave, colchetes e parênteses. Então, primeiro os parênteses. Então, vamos copiar tudo do jeito que está. Vai copiando até chegar nos parênteses. Olha lá, copiei tudo do jeito que está e vou resolver somente dentro dos parênteses. Devo 9, pago 10, então eu tenho 1. Então, vamos resolver aquela questão ali, ainda tem esse parênteses aqui que eu deixei para fazer passo a passo, para que não tenha dúvida da operação. Então, olha lá, aqui são 2 sinais, correto? Não está escrito nada aqui, mas é um sinal positivo, né? Quando o número é positivo, não é necessário colocar sinal nesse caso. Então, menos com mais, menos. Então, 1 saiu do parênteses. Então, agora eu vou resolver os colchetes. Então, eu copio tudo novamente e vou resolver dentro dos
colchetes. Eu tenho 3, subtraio 1, né? 3 menos 1, 2. Vamos tirar aquele colchete dali. Veja que é tudo positivo, já poderia ter tirado, né, lá nessa linha daqui, mas só para mostrar o passo a passo, correto? Então, mais com mais dá mais. E agora só sobraram as chaves. Então, vamos resolver aqui dentro das chaves. Devo 8, pago 2, então eu devo 6. Então, aqui, ó lá, encontrou sinal com sinal, né? Encontraram 2 sinais. Vamos resolver esses sinais aí. Menos com menos, mais. 14 mais 6, 20. Esses exercícios são para você.